Há verdades que você descobre gradualmente, e há mistérios que são revelados apenas aos preparados, segredos que exigem maturidade espiritual, que demandam preparo interior, que despertam apenas consciências amadurecidas. 1 Coríntios 2, 6, 7 revela um desses mistérios. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. À primeira vista, parece distinção entre níveis de ensino, separação didática para diferentes audiências, método pedagógico para comunicação eficaz. Mas quando você compreende o peso real desta revelação, algo desperta em sua alma, uma inquietação profunda, um desconforto espiritual, uma percepção de que Paulo estava guardando verdades que apenas cristãos amadurecidos poderiam suportar. Paulo não estava apenas organizando conteúdo por dificuldade, estava revelando que existe dimensão da vida cristã reservada para maduros, uma realidade espiritual que requer preparo interior, uma sabedoria divina que só pode ser compreendida por quem cresceu espiritualmente. Esta passagem é uma convocação, um chamado ao amadurecimento, um convite para conhecimento mais profundo, porque revela que você pode estar vivendo cristianismo superficial quando profundidade está disponível. Pode estar satisfeito com leite quando carne sólida aguarda. Pode estar funcionando como criança quando maturidade é possível. Paulo operava com sabedoria que transcendia conhecimento comum, possuía revelações que apenas compartilhava com preparados, guardava mistérios que exigiam maturidade para serem recebidos. Protegia verdades que poderiam destruir espíritos imaturos, e isso deveria despertar fome desesperada por crescimento em você, não curiosidade casual, não interesse intelectual, mas fome santa por conhecimento mais profundo. Mas você está pronto para mistérios reservados aos maduros? Sua vida espiritual demonstra preparo para revelações mais profundas? Você desenvolveu capacidade de suportar verdades que Paulo guardava? Você cresceu além de cristianismo elementar? Se a resposta for incerta, este mistério se torna seu teste de maturidade, sua oportunidade de crescimento, seu convite para a profundidade espiritual. Porque há multidões de cristãos presos em imaturidade espiritual, satisfeitos com conhecimento superficial, funcionando em nível infantil, evitando crescimento que exige morte para ego. Não percebem que estão desperdiçando acesso a mistérios divinos, ignorando profundidades disponíveis, vivendo como mendigos espirituais quando riquezas estão acessíveis. Hoje você sentirá o peso do mistério que Paulo guardava. Descobrirá 7 aspectos desta sabedoria oculta que deveriam despertar fome por maturidade. 7 realidades que expõem diferença entre cristianismo infantil e amadurecido. Prepare-se para ser testado em sua maturidade, para ser confrontado sobre seu nível espiritual, para ser convocado ao crescimento real. Porque depois que você compreender o mistério que Paulo guardava para maduros, não conseguirá mais se contentar com cristianismo superficial. Você está pronto para o teste de maturidade? O primeiro aspecto do mistério que Paulo guardava para cristãos maduros está na realidade de sabedoria oculta em mistério. Paulo possuía conhecimento que não era revelado publicamente, mas reservado para quem demonstrasse preparo espiritual. Isso deveria despertar você para uma pergunta desafiadora. Você tem buscado apenas conhecimento público ou tem fome por revelações mais profundas? Paulo distinguia claramente entre sabedoria que compartilhava publicamente e mistérios que revelava apenas aos preparados. Não era elitismo espiritual,
era proteção divina contra revelações que poderiam destruir imaturos espiritualmente. Quando Paulo dizia que falava sabedoria entre os perfeitos, estava identificando audiência específica. Cristãos que cresceram além de estágio inicial, pessoas que desenvolveram capacidade de receber verdades mais profundas, indivíduos que provaram maturidade através de crescimento consistente. Você está buscando esse nível de conhecimento? Quando estuda Escrituras, procura apenas informações básicas ou tem fome por revelações que exigem maturidade? Se você examinar honestamente, descobrirá que a maioria dos cristãos se contenta com conhecimento superficial, satisfeitos com sermões que não desafiam, confortáveis com ensinos que não exigem crescimento, acomodados com revelações que não confrontam imaturidade, evitando verdades que demandam morte para ego e transformação real de caráter. Paulo operava em nível completamente diferente. Possuía acesso à sabedoria que transcendia a compreensão natural. Recebia revelações que eram ocultas em mistério até momento apropriado. Guardava conhecimento que só poderia ser compartilhado com quem estivesse espiritualmente preparado. Esta sabedoria oculta não era informação secreta para a elite religiosa. Era conhecimento profundo de Deus que exigia maturidade emocional, estabilidade espiritual e humildade genuína para ser recebido sem causar dano ou produzir orgulho espiritual destrutivo. Mistérios incluíam compreensão mais profunda sobre a natureza de Deus, propósitos eternos, realidades espirituais invisíveis, funcionamento do reino celestial, autoridade espiritual verdadeira e dimensões da vida cristã que transcendem experiência comum de crentes imaturos. Você tem demonstrado preparo para receber esse nível de revelação? Sua vida espiritual evidencia a maturidade que Paulo exigia? Você desenvolveu caráter que pode suportar verdades mais profundas sem ser corrompido por orgulho ou destruído por peso da responsabilidade? O mistério da sabedoria oculta revela que existe muito mais conhecimento disponível do que a maioria dos cristãos imagina. Mas acesso é determinado por maturidade, não por curiosidade ou tempo de conversão. O segundo aspecto do mistério que Paulo guardava está na distinção crucial entre cristãos perfeitos e carnais. Paulo identificava claramente diferentes níveis de maturidade espiritual e adaptava a comunicação conforme a capacidade de cada audiência. E isso deveria despertar você para a autoavaliação honesta. Em que categoria você realmente se encaixa? Paulo não usava a palavra perfeitos para indicar ausência total de pecado. Referia-se a cristãos maduros que cresceram além de estágio infantil da fé. Pessoas que desenvolveram estabilidade espiritual, sabedoria prática, caráter sólido e capacidade de receber verdades mais profundas sem ser destruídas. Em contraste, cristãos carnais permaneciam presos em imaturidade espiritual. Viviam dominados por desejos naturais. Operavam em sabedoria humana. Buscavam satisfação em coisas temporais. Demonstravam instabilidade emocional, ciúmes, contendas e comportamento que não diferia significativamente de não convertidos. Qual categoria descreve sua vida espiritual atual? Quando analisa motivações, reações, prioridades e comportamento geral, você funciona como cristão maduro ou carnal? Se você for honesto, reconhecerá que maturidade genuína é rara entre cristãos modernos. Maioria permanece infantil espiritualmente por décadas, dominados por emoções instáveis, motivados por benefícios temporais, buscando apenas o que Deus pode fazer por eles, evitando responsabilidades que maturidade exige, preferindo permanecer dependentes espiritualmente em vez de crescer em autonomia santa.
Paulo reservava mistérios mais profundos para quem demonstrasse maturidade, porque revelações avançadas podem destruir imaturos. Conhecimento sem caráter produz orgulho. Revelação sem humildade gera arrogância. Mistérios sem maturidade criam fanatismo religioso destrutivo. Cristão maduro desenvolveu capacidade de receber correção sem defensividade. Demonstra estabilidade em meio a dificuldades. Busca crescimento mesmo quando doloroso. Prioriza a eternidade sobre temporal. Manifesta fruto do Espírito consistentemente. Opera em sabedoria que transcende conhecimento meramente intelectual. Carnal permanece dominado por natureza inferior. Reage defensivamente à correção, desaba emocionalmente diante de pressão, evita crescimento que exige sacrifício, prioriza benefícios imediatos, manifesta obras da carne regularmente, opera apenas em sabedoria humana mesmo depois de anos de conversão. Paulo protegia imaturos de conhecimento que não podiam suportar, não por crueldade, mas por amor. Revelações prematuras podem produzir orgulho espiritual, fanatismo religioso, instabilidade emocional ou desespero diante de responsabilidades que excedem maturidade atual. Você tem trabalhado conscientemente para crescer em maturidade? Reconhece diferença entre conhecimento e sabedoria? Desenvolve caráter além de acumular informações? Busca transformação real ou apenas experiências emocionais? A diferença entre perfeitos e carnais determina acesso aos mistérios que Paulo guardava para preparados. O terceiro aspecto do mistério que Paulo guardava está na revelação sobre príncipes deste mundo que se aniquilam. Paulo possuía conhecimento sobre forças espirituais e sistemas mundanos que operavam em dimensão invisível, e isso deveria despertar você para uma realidade perturbadora. Você compreende realmente quem controla sistemas que governam este mundo? Paulo não estava referindo-se apenas a líderes políticos humanos quando mencionava príncipes deste mundo. Estava revelando a existência de hierarquias espirituais que operam através de sistemas mundanos. Forças invisíveis que influenciam decisões, controlam narrativas e manipulam eventos conforme agenda que transcende compreensão natural. Esta sabedoria era guardada para maduros, porque conhecimento sobre realidade espiritual, por trás de eventos mundiais, pode produzir medo paralisante em imaturos, pode gerar paranoia destrutiva, pode criar obsessão com conspirações que distraem de crescimento espiritual genuíno. Você está preparado para compreender que política, economia, entretenimento, educação e até religião organizada são frequentemente instrumentos de forças espirituais que operam contra o reino de Deus? Consegue processar a realidade de que muito do que acontece mundialmente é resultado de guerra espiritual em dimensões invisíveis? Paulo sabia que príncipes deste mundo se aniquilariam porque operavam contra propósitos eternos de Deus. Sistemas mundanos são temporários. Líderes humanos são mortais. Forças espirituais malignas já foram derrotadas na cruz. Aparente domínio atual é ilusório e temporário, mas imaturos ficam aterrorizados com essa realidade. Perdem perspectiva eterna. Ficam obcecados com combater sintomas em vez de causas espirituais. Tornam-se paranoicos ou desesperançados diante de aparente poder das trevas. Maduros compreendem que conhecimento sobre príncipes deste mundo serve para oração estratégica, discernimento espiritual e perspectiva correta sobre eventos temporais. Não para medo ou obsessão com teorias conspiratórias que distraem de reino eterno. Paulo revelava aos maduros como sistemas mundanos funcionam espiritualmente, como discernir entre aparência externa e realidade espiritual. Como orar eficazmente contra forças que operam através de instituições humanas,
como manter perspectiva eterna diante de aparente domínio temporal das trevas. Se este mistério está despertando fome por conhecimento mais profundo, se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder revelações que Paulo guardava para cristãos maduros. O quarto aspecto do mistério que Paulo guardava está na sabedoria que Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Paulo tinha acesso a conhecimento que existia antes da criação do mundo e que seria revelado no tempo apropriado. E isso deveria despertar você para uma realidade transcendente. Você compreende que faz parte de propósitos que precedem tempo e história? Paulo não estava especulando sobre planos divinos. Possuía revelação sobre propósitos eternos que foram estabelecidos antes da fundação do mundo. Conhecimento sobre destino glorioso que Deus preparou para quem o ama. Compreensão sobre papel que cristãos maduros desempenhariam na eternidade. Esta sabedoria era reservada para preparados, porque conhecimento sobre destino eterno e propósitos cósmicos pode produzir orgulho espiritual em imaturos, pode gerar sensação de superioridade religiosa, pode criar negligência com responsabilidades presentes por obsessão com futuro glorioso. Você está preparado para compreender a magnitude do que Deus planejou para você antes de criar o universo? Consegue processar a realidade de que sua vida tem significado que transcende existência temporal? Pode receber conhecimento sobre glória futura sem se tornar orgulhoso espiritualmente? Paulo sabia que Deus estabeleceu propósitos específicos para cada crente antes dos séculos. Não apenas salvação individual, mas papel no reino eterno. Participação na administração cósmica. Autoridade sobre aspectos da criação renovada. Responsabilidades que excedem imaginação humana atual. Imaturos ficam desequilibrados com esse conhecimento. Desenvolvem complexo messiânico, negligenciam crescimento presente por fantasia sobre futuro, tornam-se arrogantes sobre destino especial, perdem humildade necessária para a preparação adequada. Maduros recebem revelação sobre propósitos eternos como motivação para a fidelidade presente, como inspiração para perseverar através de dificuldades temporais, como contexto para entender por que crescimento espiritual é essencial, como preparação para responsabilidades futuras. Paulo compartilhava com preparados detalhes sobre herança dos santos, autoridade que exerceriam, glória que receberiam e papel que desempenhariam quando Cristo estabelecesse reino definitivo, mas apenas com quem demonstrasse maturidade para receber sem corrupção. A sabedoria ordenada antes dos séculos conecta a vida presente com propósitos eternos, que dão significado transcendente a crescimento espiritual atual. O quinto aspecto do mistério que Paulo guardava está na compreensão sobre transformação progressiva que apenas maduros podiam suportar. Paulo sabia que crescimento espiritual genuíno envolve morte gradual para ego e nascimento progressivo de nova natureza. Isso deveria despertar você para uma realidade dolorosa. Você está preparado para morrer para si mesmo diariamente? Paulo não prometia aos maduros vida cristã fácil ou vitórias instantâneas. Revelava processo longo e frequentemente doloroso de transformação que exigiria morte para desejos naturais, ambições carnais e necessidade de controle. Processo que apenas cristãos amadurecidos poderiam abraçar voluntariamente. Esta verdade era protegida porque imaturos abandonam caminho quando compreendem custo real do discipulado. Querem benefícios sem sacrifício. Buscam transformação sem dor. Desejam caráter santo sem morte para ego. Esperam maturidade sem processo de crescimento. Você está disposto a abraçar morte diária que crescimento real exige?
Consegue aceitar que transformação genuína envolve perda de controle sobre circunstâncias, relacionamentos e até ministério? Pode suportar processo longo onde Deus quebra orgulho, expõe motivações carnais e reconstrói caráter? Paulo compartilhava com maduros realidade de que transformação espiritual seguia padrão de morte e ressurreição. Cada nível de crescimento exigia morte para nível anterior. Cada expansão de caráter demandava quebrantamento de estruturas antigas. Cada aumento de autoridade espiritual requeria diminuição de ego natural. Processo incluía exposição de pecados ocultos, confronto com motivações impuras, quebrantamento de independência orgulhosa, surrendering de sonhos pessoais que competiam com vontade divina e aceitação de caminhos que ego natural rejeitaria como humilhantes ou destrutivos. Imaturos fogem desse processo. Procuram atalhos para a maturidade. Buscam experiências emocionais que produzam sensação de crescimento sem exigir morte real. Evitam situações que expõem imaturidade ou demandam quebrantamento genuíno do orgulho religioso. Maduros abraçam processo porque compreendem que não existe transformação real sem morte para ego. Aceitam dificuldades como oportunidades de crescimento. Recebem correção divina como evidência de amor paternal. Cooperam com o Espírito Santo mesmo quando o processo é doloroso ou confuso. Paulo revelava aos preparados como reconhecer mão de Deus em circunstâncias difíceis, como responder adequadamente a quebrantamento divino, como cooperar com o processo de transformação sem resistir ou acelerar artificialmente, como distinguir entre sofrimento produtivo e destrutivo. O mistério da transformação progressiva prepara maduros para a jornada longa de crescimento que produzirá caráter genuinamente semelhante a Cristo. O sexto aspecto do mistério que Paulo guardava está na consciência esmagadora da responsabilidade que acompanha conhecimento profundo. Paulo compreendia que revelações avançadas traziam prestação de contas proporcional ao que foi recebido. E isso deveria despertar você para uma verdade aterrorizante. Você está preparado para ser cobrado por conhecimento que poucos possuem? Paulo não distribuía mistérios casualmente porque sabia que conhecimento aumenta a responsabilidade exponencialmente. Quem recebe revelações mais profundas será julgado por padrão mais elevado. Quem acessa a sabedoria oculta prestará contas por uso que fez desse privilégio. Quem conhece mistérios divinos será cobrado por fidelidade correspondente. Esta realidade era protegida porque imaturos buscam conhecimento para satisfação pessoal sem compreender peso da responsabilidade que acompanha revelação. Querem informações privilegiadas sem aceitar obrigações correspondentes. Desejam mistérios como entretenimento espiritual, sem abraçar chamado para fidelidade exemplar. Você está preparado para viver padrão mais elevado que conhecimento profundo exige? Consegue aceitar que revelações avançadas eliminarão desculpas para a mediocridade espiritual? Pode suportar pressão de representar adequadamente verdades que poucos compreendem? Paulo vivia com consciência aguda de que seria julgado pela fidelidade com que administrava mistérios divinos. Cada revelação recebida aumentava a expectativa divina. Cada verdade compreendida expandia território de responsabilidade. Cada mistério revelado ampliava a prestação de contas futura. Responsabilidade incluía viver exemplo digno das verdades conhecidas, comunicar mistérios apenas a preparados, proteger revelações de profanação por imaturos, usar conhecimento para a edificação do corpo de Cristo e demonstrar caráter que validasse a autenticidade das verdades professadas. Paulo advertia maduros que conhecimento sem obediência correspondente produziria condenação mais severa,
que revelação sem transformação resultaria em julgamento mais rigoroso, que mistério sem fidelidade geraria prestação de contas mais exigente. Imaturos ficam aterrorizados com essa responsabilidade. Preferem ignorância que os protege de cobranças mais altas. Evitam conhecimento que eliminaria desculpas para comportamento medíocre. Rejeitam revelações que exigiriam padrão de vida mais elevado. Maduros abraçam responsabilidade porque compreendem que conhecimento profundo é privilégio que vale qualquer custo. Aceitam prestação de contas mais rigorosa como preço justo por acesso a mistérios divinos. Recebem expectativas mais altas como honra correspondente a revelações recebidas. A responsabilidade do conhecimento profundo testa se cristão realmente deseja maturidade ou apenas benefícios sem compromissos correspondentes. O sétimo e último aspecto do mistério que Paulo guardava está na aplicação prática de tudo que foi revelado como teste definitivo de maturidade real. Paulo sabia que conhecimento sem aplicação é vanidade e que mistérios revelados exigem transformação correspondente na vida diária. E isso deveria despertar você para uma pergunta final determinante. Você aplicará o que recebeu ou permanecerá apenas admirador de verdades profundas? Paulo não revelava mistérios para satisfazer curiosidade intelectual, mas para produzir transformação real no caráter e comportamento de quem recebia revelação. Cada verdade compartilhada era convocação para mudança específica. Cada mistério revelado era oportunidade para crescimento mensurável. O teste final da maturidade não é capacidade de compreender verdades profundas, mas disposição de aplicar conhecimento recebido, mesmo quando a aplicação é custosa, inconveniente ou socialmente impopular. Maturidade real se manifesta em obediência prática a revelações recebidas. Você aplicará os mistérios que Paulo revelava apenas aos maduros. Permitirá que conhecimento sobre sabedoria oculta transforme suas prioridades diárias. Usará compreensão sobre príncipes deste mundo para oração e discernimento mais eficazes. Viverá à altura da glória eterna que foi preparada antes dos séculos. Paulo observava cuidadosamente como preparados respondiam a mistérios revelados. Quem aplicava conhecimento recebia revelações mais profundas. Quem negligenciava a aplicação era removido do círculo interno. Quem transformava a vida baseado em verdades recebidas demonstrava maturidade genuína para mistérios adicionais. A aplicação prática incluía mudanças em relacionamentos, prioridades financeiras, uso de tempo, reações a dificuldades, tratamento de pessoas difíceis, resposta a oportunidades ministeriais e integração de perspectiva eterna em decisões diárias. Paulo testava maturidade através de responsabilidades crescentes. Quem era fiel em pouco recebia muito. Quem aplicava verdades básicas acessava mistérios avançados. Quem demonstrava caráter sólido em situações pequenas recebia confiança para revelações maiores. Imaturos ficam satisfeitos com conhecimento teórico. Colecionam verdades como troféus intelectuais. Orgulham-se de compreensão sem buscar transformação. Evitam aplicação que exigiria mudanças dolorosas ou custosas no estilo de vida. Maduros são transformados por mistérios revelados. Permitem que conhecimento profundo reestruture toda a perspectiva de vida. Aplicam verdades mesmo quando a aplicação é inconveniente. Demonstram através de mudanças práticas que revelação foi genuinamente recebida. Os 7 aspectos do mistério que Paulo guardava para cristãos maduros são sabedoria oculta em mistério, diferença entre perfeitos e carnais, conhecimento sobre príncipes deste mundo, sabedoria ordenada antes dos séculos, transformação progressiva,
responsabilidade do conhecimento profundo e teste final através de aplicação prática. O teste final revela se você está realmente pronto para mistérios que Paulo reservava apenas para cristãos que provaram maturidade através de fidelidade consistente. Os 7 aspectos do mistério que Paulo guardava para cristãos maduros revelam existência de conhecimento profundo reservado para quem demonstrou preparo espiritual através de crescimento real, responsabilidade exemplar e fidelidade consistente. Se esta revelação despertou fome desesperada por mistérios mais profundos, se reconhece necessidade de crescer em maturidade para acessar sabedoria oculta, deixe nos comentários: estou pronto para crescer em maturidade. Compartilhe este desafio com cristãos que precisam sair da superficialidade espiritual. O peso do mistério que Paulo guardava não deveria esmagar com impossibilidade, mas inspirar com potencial. Não deveria desencorajar com exigências, mas motivar com possibilidades. Porque revela que existe muito mais conhecimento disponível do que você imagina. Muito mais profundidade acessível do que você experimentou. Muito mais sabedoria divina, esperando por quem demonstrar maturidade para receber. Cristãos podem escolher permanecer satisfeitos com conhecimento superficial, que não exige crescimento real, ou abraçar jornada de maturidade que dará acesso a mistérios que Paulo reservava para preparados. Uma escolha resulta em cristianismo infantil permanente. Outra produz acesso progressivo à sabedoria que transcende compreensão natural. Está na hora de decidir se você quer permanecer entre cristãos carnais satisfeitos com leite espiritual ou crescer até a categoria dos perfeitos que acessam mistérios divinos. A pergunta final não é se mistérios existem. Paulo confirmou que existem. É se você está disposto a pagar preço da maturidade para acessar conhecimento que poucos cristãos possuem. Você está pronto para crescer.